E eu preciso que você pare e que você participe. Porque nós vamos falar de perseguição, ameaça, violência física e psicológica. Infelizmente, muitas mulheres têm medo de morrer a qualquer momento e que se sentem presas dentro da própria casa. Na tentativa de evitar o pior, ações de violência contra a mulher são pensadas e executadas pelo poder público. Aqui na capital, mulheres que têm medidas protetivas contra ex-companheiros agressivos podem usar o botão do pânico. Quando acionado, o aparelho informa imediatamente à Guarda Municipal a identificação da mulher e do acusado, além da localização. A localização precisa da vítima, inclusive. Em Curitiba, esse serviço é realizado pela Patrulha Maria da Penha, que já atua na cidade há 10 anos. Aliás, está esse ano comemorando esses 10 anos. E que ajudou a salvar muitas vidas. Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer a história de uma mulher que infelizmente representa tantas outras. Como ela foi salva graças ao botão do pânico e como esse dispositivo funciona na prática. E depois da reportagem, eu quero convidar você a participar comigo, porque eu vou receber aqui convidados, um juiz, uma presidente de uma associação que atende mulheres, uma psicóloga, para a gente tentar entender por que apesar de termos as leis e essas ferramentas como o botão do pânico, ainda as mulheres continuam sendo vítimas de tanta violência. Reportagem no ar. Depois de 2 anos de um relacionamento marcado pela violência, essa mulher de 38 anos resolveu dar um basta. Eu sofri muitas agressões verbais, uma violência psicológica, onde ele me agredia com palavras diariamente. E quando meu filho nasceu, ele estava com 2 meses, eu achei melhor se separar, porque eu não queria que meu filho crescesse num ambiente de agressões assim. O ex-companheiro não aceitava a separação e aí começaram as ameaças. Depois que eu terminei o relacionamento, ele começou a me perseguir, me ameaçar, as agressões verbais aumentaram, foram muito mais horríveis, E eu comecei a ficar com medo até de sair de casa, Então eu achei melhor acionar o advogado que me orientou a dar entrada na medida protetiva na Delegacia da Mulher. Com a medida protetiva, o agressor não pode se aproximar dela. Em caso de urgência, a mulher ainda deve usar o botão do pânico. Durante esse período eu tive que acionar o botão do pânico uma vez, que eu encontrei ele no mercado, Ele chegou perto do meu carro e eu acabei acionando o botão. E a segunda vez foi quando ele foi na frente da escola do meu filho, que ele se aproximou do carro e eu fiquei com muito medo, porque ali as ameaças já estavam muito mais graves, E eu apertei o botão e foi quando a Guarda Municipal chegou muito rápido. Em 4 anos, cerca de 500 mulheres já utilizaram o botão do pânico em Curitiba. Hoje, 70 usam o dispositivo físico de segurança, que é rotativo. Assim que ele é acionado, o alerta chega para a central da Guarda Municipal. A partir daí, as equipes de segurança conseguem acompanhar a localização e o áudio ambiente do local onde está a vítima. As equipes da Guarda Municipal atendem o acionamento também pelo aplicativo do programa. Uma vez então que a vítima receba um dispositivo botão do pânico e ela há necessidade de acionar um dispositivo, vai aparecer no smartphone de cada equipe que detém esse aplicativo, esse telefone, e ele vai ter em tempo real o endereço da localização desse acionamento. Vou mostrar então como que funciona então esse acionamento, tá? Ela aciona então uma vez, daí dá um bipzinho no smartphone dela, no botão do pânico dela, e uma vez que ela fez esse acionamento, vai acusar na central. A central recebe esse alarme e as equipes também. A equipe que está com o smartphone vai verificar a localização do acionamento pelo smartphone e ele desloca então para o atendimento dessa vítima. Quando a central recebe e percebe que tem uma viatura mais próxima dela que não esteja com o smartphone, a central aciona essa equipe para dar o atendimento. Se ela precisar deslocar por questão de segurança, ela pode sair
desse local onde ela está, ela vai deslocando e o smartphone, através do satélite, vai atualizando todos os sinais de deslocamento desta mulher. A concessão do botão do pânico e o tempo de permanência são definidos pela Justiça. O juiz vai avaliar aqueles casos mais graves, aqueles casos de reincidência da violência, aqueles casos em que a delegacia já registrou vários delitos com relação a descumprimentos de medida protetiva. Esses casos em especial são aqueles que são analisados pelo juiz para a concessão do botão do pânico. A ferramenta faz parte das ações do programa Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal de Curitiba. O programa protege, monitora e acompanha mulheres que receberam da Justiça medidas protetivas estabelecidas pela Lei Maria da Penha. A gente segue até as residências, realizam as visitas, faz todo o acompanhamento periódico que é necessário e repassa diversas orientações de serviços públicos que ela possa buscar e principalmente mostra para ela que nesse momento tão difícil ela não está sozinha. Nós sabemos o quanto é difícil num relacionamento e quanto tempo leva até que ela tome esse entendimento e ela dê esse passo principal, que é realizar a denúncia e cessar a violência. Mas nós estamos aí para orientar, para passar as informações mais pertinentes e importantes para que ela perceba que ela também não está sozinha, né? Que ela pode dar esse passo e que ela vai ter aonde buscar ajuda. Em 10 anos de existência do programa Patrulha Maria da Penha, já foram realizados cerca de 57 mil atendimentos, com mais de 2.500 prisões de agressores. Só no ano passado, foram mais de 7 mil atendimentos, 466 detenções. Elas gritam por socorro, elas pedem ajuda, elas necessitam de um atendimento específico da violência. Quem vai fazer isso por elas? Eu tenho um texto, tenho uma fala de uma juíza que ela fala que nós somos os olhos do juizado na rua para essas mulheres. Esses olhos nunca vão se fechar para elas. Trabalho que combate uma realidade preocupante. No estado, Curitiba lidera o ranking de violência contra a mulher. Em 2023, foram 37.195 casos, o que representa um caso a cada 15 minutos. Todo esse efetivo que eu tenho hoje, são 19 guardas, todos são voluntários. Nenhum deles que está comigo hoje está aqui por obrigação ou determinação. Então, essa é uma escolha nossa, da equipe gestora, de ter esse efetivo de voluntários. Por quê? Porque são essas pessoas voluntárias que vão absorver de forma positiva essa violência e repassar para a vítima, para a mulher, de que eles estão lá para dar, sim, toda a atenção necessária, toda a demanda necessária que ela vai precisar. A equipe, de forma humanizada, garante que acompanha caso a caso. Entre os objetivos, mostrar para a vítima que há novos caminhos pela frente. A melhor parte é ver que, da grande maioria das mulheres, elas não nos acionam mais. Isso é porque elas realmente conseguiram superar essa barra. Então, hoje eu vejo que é um programa que não pode deixar de atender essas mulheres, né? Então, esse é o foco nosso. É mostrar para ela que ela está sendo monitorada, mas que ela também tem ali um ombro amigo com quem ela possa contar para seguir adiante, né? Amparo que deu a essa mulher coragem para recomeçar. Depois que eu tive esse botão, né, eu realmente fiquei muito mais segura, muito mais tranquila, né? Mas eu acho que quem sofre uma violência de qualquer gênero tem que ir atrás, não pode deixar. Hoje eu quero aprofundar um pouco mais esse tema da violência contra a mulher e os 10 anos da Patrulha Maria da Penha. Foi uma sugestão, inclusive, da doutora Márcia Marcondes, que sugeriu que a gente trouxesse esse tema hoje aqui, para que discutíssemos aqui com os nossos convidados. Quero apresentar para vocês aqui, então, aqui do meu lado está a Sandra de Paula Lima, ela que é presidente da Associação Fênix, que é uma associação que dá apoio às mulheres. Isso, apoio, ela lida com as questões da família como um todo tipo de violência, nós estamos trabalhando juntos. Muito bem, e aqui também a Maria Eugênia Baldo de França, que é psicóloga, também atua junto à associação. Eu quero agradecer também aqui a presença do doutor Marcos Antônio da Cunha, que é vice-coordenador, vice-coordenador do CEVID, né, que é o centro. Deixa eu falar certinho aqui, viu, doutor? É Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Ou seja, é o braço da Justiça
que olha, né, para combater a violência contra a mulher, né, doutor? Perfeitamente. Eu quero começar fazendo a seguinte pergunta: por que apesar de termos o botão do pânico, por que apesar de nós termos Lei Maria da Penha, por que da gente falar tanto, parece que a violência contra a mulher, ela não para ou não diminui? Muito pelo contrário, a sensação que a gente tem é que ela tem aumentado. Começo com o senhor, doutor. Bom, Jácio, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, a todos que estão nos acompanhando. De fato, essa é uma preocupação do Poder Judiciário. Nós temos hoje no estado do Paraná, eu levantei esse número agora, antes de vir para cá, nós temos 34 feminicídios no estado do Paraná, menos de 2 meses, só esse ano. E já são 5.000 medidas protetivas, então nós vamos bater os recordes dos últimos 3 anos. Nós vemos que parece que quanto mais medidas protetivas nós temos, mais o número aumenta. E isso é uma realidade que nos incomoda demais. Porém, nós não temos a causa efetiva dessa situação. Uma das hipóteses é a própria denominação do crime feminicídio, que até pouco tempo atrás nós tínhamos dificuldade de estatísticas, de números, né? Eles aconteciam, mas não eram nominados como feminicídio. Isso veio se aperfeiçoando com o tempo e hoje os nossos sistemas, até por conta dos processos eletrônicos, mostram uma estatística mais precisa. Isso pode ser um fator. Porém, eu acredito que o efeito da imprensa, da mídia, da informação à mulher de que ela pode buscar ajuda também causa uma espécie de resistência ao homem agressor. E percebe que a mulher está mais consciente dos seus direitos. Ela fala da Lei Maria da Penha dentro de casa e isso provoca reações que muitas vezes a mulher não sabe como se proteger. Essa é a grande importância de programas como o próprio aplicativo do Pânico, as medidas protetivas. Doutor, eu quero voltar aqui. Preste bastante atenção nesse número. O doutor Marco Antônio da Cunha Araújo é juiz, vice-coordenador do CEVIT, e ele traz agora para a gente um número atualizado de feminicídios no estado do Paraná. Consumados e tentados, é importante a gente colocar isso. Consumados e tentados. Tentados. Nós tivemos 81 feminicídios no ano passado. Esse ano, nós estamos no dia 19 de fevereiro. Quantos a gente já tem, doutor? 34. 34. Você imagina, a gente está perto da metade. Não terminou nem o segundo mês do ano ainda, doutora Márcia? Exatamente, a gente fica um pouco assustado com isso. Mas, doutor, a gente, senhoras, eu fui coordenadora das delegacias da mulher do estado do Paraná, assim que a gente se conhece, inclusive, né? E uma coisa que se questiona muito quando se fala na situação do feminicídio, na situação das medidas protetivas, é a eficácia dela, né? Nós temos um número muito grande de medidas protetivas. E esses descumprimentos, eles têm crescido? Como é que fica essa relação? Na verdade, eu vejo com uma grande preocupação. Os números das medidas protetivas, elas são extremamente elevados. Nós fizemos uma pesquisa recente com a Universidade Federal, inclusive, que mostraram que os casos de feminicídio consumado, 85%, as mulheres não tinham medida protetiva. Demonstrando que as medidas protetivas têm uma relação direta elas são eficazes com proteger a mulher, né? O feminicídio ele é progressivo, ele não nasce da noite para o dia, ele vem dando sinais. E as medidas protetivas têm exatamente a fazer isso, né? Os descumprimentos têm a ver com aquilo que a CEVIT faz, estimular as políticas judiciárias, entre elas, agravamento da situação do agressor quando descumpre a medida protetiva. Botão do pânico, tornozeleira eletrônica, prisão preventiva, mas isso exige que a mulher também faça o seu papel. Então não basta pegar a medida protetiva e se esconder na casa de alguém ou mudar de cidade, porque a gente não consegue mais encontrá-la. E nós precisamos estar acompanhando essa evolução. E é justamente na primeira notícia de descumprimento que a gente decreta a prisão preventiva. Ou a gente chama o agressor, coloca uma tornozeleira eletrônica. E esse é o maior problema que nós temos. A mulher pede a medida protetiva e desaparece. Deixa eu conversar aqui com a Maria Eugênia, que é psicóloga lá da Associação Fênix. Eu tenho observado também aqui, não sei se é uma observação nossa aqui, enfim, mas parece que cada vez acontece com casais mais jovens e a violência ela tem se agravado, né, muito mais. Como é que tem sido esse atendimento que vocês têm feito lá na Associação Fênix? É esse cenário mesmo, não?
Sim, na realidade a gente percebe que o cerne de tudo é realmente uma dificuldade de entender o que é uma violência, né? Muitas vezes a gente entende que a violência ela é só um produto final, a violência física, né? O produto final, e como mesmo o doutor disse, na realidade ela vem dando sinais, né? E muitas vezes a gente deixa de considerar esses sinais como de fato algo importante a ser relevado. Então é algo que a gente precisa muito olhar realmente para entender como de fato a gente consegue atuar nisso. A Associação Fênix, ela atua muito de uma forma sistêmica, né? A gente fala que a intervenção, ela acontece de forma sistêmica. A gente não olha apenas para a vítima, né? Ou pela situação em si. A gente consegue olhar para todas as esferas que aquela pessoa, ela está inserida. Independentemente se é uma criança, se é um adolescente, né? Se é uma mulher também. Então, a gente tem muito esse foco de olhar para isso. E principalmente, né, trabalhar com toda uma educação, fazer com que a pessoa entenda de fato o que está acontecendo, que de fato é uma violência. A violência ela pode ser dada pela Maria da Penha, né? Ela pode ser não somente a física, ela também tem a violência psicológica, né? Que você mesmo comentou ali no início, que é uma das mais graves e que geram, exatamente, que geram um sofrimento psíquico muito grave. Então, a gente precisa perceber isso e tratar de uma forma que seja eficaz, mas aí a gente precisa contar não somente com o apoio do governo, né? A gente também tem que apoio judicial e principalmente a gente entender que é necessário recursos e a valorização desse trabalho, né? Como a Associação Fênix faz, que de fato é muito importante e que permite que a gente atue de uma maneira mais estratégica que melhore a qualidade de vida dessa pessoa. Eu já vou fazer trazer uma questão aqui para a Sandra também. Sandra, eu quero falar com a nossa repórter, com a Thaís, que a Thaís também tem números atualizados, né, Thaís, aqui da nossa região, né, Curitiba e região metropolitana. É isso, olha, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, como você já disse, Jason, em 2023 foram 81 feminicídios no Paraná. Na região metropolitana de Curitiba, apenas foram 12. Então, 4 em Araucária, 3 em Curitiba, 2 em São José dos Pinhais, 1 em Colombo, Fazenda Rio Grande e Rio Negro. Neste ano já são 8 em pouco mais de um mês. E aí eu pergunto aí para os nossos entrevistados, para os nossos convidados, sobre a importância do apoio a essas mulheres que têm coragem de sair da violência, de denunciar esse agressor. Eu acho que, Sandra, você pode responder essa questão, né? Veja, o quanto é importante ela entender que ela precisa sair dessa violência. Muitas vezes as pessoas escutam sobre esse tema, mas não têm a empatia. Então, quando acontece uma situação de um crime, nós trazemos, né? Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, já com vocês, falando disso, buscando alternativas, essa empatia da sociedade como um todo, de uma política mais justa, que tenha condição de mudar o cenário que hoje nós estamos vivendo. Realmente, essa mulher, enquanto ela não entender, envolve vários outros fatores, questão econômica, porque não é só agressão, também tem amor nessa relação desse autor, né, dessa pessoa. E essa mulher, ela acaba sendo cobrada por uma sociedade se ela vai sair desse casamento, se ela vai denunciar, e é muito difícil. Pessoas preparadas para receber. Quando eu escuto que o doutor, que tem toda uma equipe que traz para essa mulher parar para pensar e sair dessa violência, é fantástico. Mas ainda nós estamos caminhando devagar, né? Precisa de muitas campanhas, falar muito disso e que a sociedade tenha empatia a esse tema. Eu acho que tem um assunto que me chama muito a atenção, doutor Marco Antônio, que é a questão do homem. Porque a pessoa se apaixona, a mulher se apaixona, às vezes, por um homem, e esse homem já traz, né, de um passado, às vezes, alguma violência. Sim. Né? Já traz alguma violência. E eu sei que hoje existem, inclusive, trabalhos trabalhos do Poder Judiciário para discutir e também para trabalhar essa situação relacionada ao homem. Como é que funciona isso, doutor? Bom, primeiro, essa é uma política pública que não é nem nacional. Ela nasce em 1970 nos Estados Unidos. Então, isso já se replicou pelo mundo como um modelo que funciona como tratar o homem para proteger a mulher. É algo que é difícil até para as pessoas entenderem, porque isso exige recurso. Então tem uma questão também econômica, financeira.
Mas nós já implantamos no estado do Paraná, com o esforço da comunidade, de associações, de conselhos da comunidade, CREAS, CRANS, grupos de homens autores de violência. Né? Nós chamamos assim, e podem ser aplicados como medida protetiva. Então, apresentou o pedido de medida no judiciário, automaticamente já é possível o encaminhamento dessa pessoa, principalmente se já tiver um histórico de reiteração e como consequência da condenação. E esses grupos, no estado do Paraná, estamos hoje em média de 60 grupos funcionando. Curitiba tem, Almirante Tamandaré tem, algumas da região metropolitana também tem. E nós estamos tentando aumentar esse fluxo. Qual é o trabalho que se faz? Foco no homem. Porque a mulher já passou por aquela violência, muitas vezes ela conseguiu se libertar daquele relacionamento abusivo, mas o homem vai retornar de novo para o outro relacionamento. Então, o que a gente quer é prevenir novas violências e, para isso, eu preciso tratar a causa. Porém, dado o resultado? Sim, esse é o X, né? O número de reincidência de homens que passaram pelo grupo é muito inferior àqueles que simplesmente foram condenados. Porque a pena, propriamente dita, prisão, liberdade, prestar serviço, isso não muda o pensamento da pessoa. Mas colocá-lo para refletir sobre as consequências dos seus atos, na presença dos seus filhos, da sua mulher, da sociedade como um todo, como profissional, como ser humano, mostra o quanto o seu comportamento reflete na sua própria vida. Isso muda as pessoas. Mas desde que eu faça pensar e perceber que muitas vezes é um conceito, é uma forma de ver que ele não consegue compreender como a mulher vê. O homem que sentir, está acompanhando a gente, fala, eu preciso buscar ajuda, Como é que faz? Nós temos, esse grupo é aberto, não só para encaminhamentos via judiciário, né? Mas também voluntários. Ele pode se apresentar, por exemplo, na vara de violência doméstica aqui, que é a Casa da Mulher, e procurar, porque lá funciona um dos grupos, buscar o contato, fazer o contato com a coordenação e dizer, olha, eu sou interessado em participar desse grupo. Isso vale para as comarcas também que existem na região. Basta se apresentar ao fórum e dizer que tem interesse em fazer esse curso. Os CREAS, os CRANS também fazem esse trabalho e essa é a parte mais importante, que é a rede funcionar. Porque o judiciário sozinho não vai conseguir fazer isso. Então, todas essas redes das comunidades têm o contato desses grupos que funcionam e fazem também. Eu mesmo já conduzi 2 grupos e os homens apareceram voluntariamente procurando ajuda. Eu reconheço que eu tenho problema, estou com dificuldade e eu preciso rever meus conceitos. Associação Fênix, por favor. A Associação Fênix também trabalha com autor de violência. Só mulher ou homem também? Homem e mulher. Os homens podem, é um dia específico para eles, né? Porque eles se sentem muito mal, se tem muita gente na recepção, com hora marcada, para entender o porquê ele se tornou um autor de violência. Seja com as mulheres ou seja com a família como um todo. Em todo tipo de violência. Associação Fênix. A gente consegue resumir numa frase ou numa palavra o que está faltando para a gente diminuir esse número de violência contra a mulher que tem aumentado cada vez mais? A gente consegue fazer isso, doutor? Eu acho que é empatia. Empatia é a população brasileira, é nos tornarmos mais humanos com esse tema e não ter medo de falar dele. Ele precisa ser falado e ele precisa ser olhado com grandes políticas públicas. Obrigado, Sandra. Eu acredito que a parte desse recurso também, recurso financeiro, a valorização dos profissionais, tanto os profissionais que estão na linha de frente, atuando com essas mulheres, com essas vítimas, as ONGs, o apoio judiciário. E acho que mais importante, nós enquanto pessoas, né, que temos nossos contatos com famílias, colegas, às vezes a gente imagina que uma situação que acontece, um fato isolado longe de mim, né? Mas nós também fazemos parte disso, a gente também pode acolher uma pessoa, evitar julgar, buscar acolher essa pessoa e ser uma rede de apoio que vai ajudar de fato essa pessoa a conseguir sair disso, porque sozinha, ter recurso interno sozinho é muito mais difícil, e aqui eu digo realmente de uma posição de um sofrimento psíquico. Sem apoio, né, de todos os sistemas que a gente conseguir, já é difícil com esses apoios, né? Então imagine sem esses apoios. Doutor, para a gente encerrar, doutor. Eu acredito que não subestimar a violência doméstica e familiar. Eu acho que esse é um princípio, porque nós costumamos a naturalizar isso. Nós trazemos isso das nossas gerações anteriores, que a violência normal acontecia, né, em casa e eu sobrevivi, mas a violência doméstica dentro de casa, ela mata, ela tira a vida. E as pessoas muitas vezes abandonam essa mulher, isso foi bem colocado aqui hoje. Muitas mulheres desistem na medida protetiva, que é o que salva a vida, na maior parte das vezes, porque ela acreditou numa segunda promessa e subestimou essa violência. Acabou morrendo dentro de casa por aquele que lhe jurou amor eterno. Então, olhar com a
proximidade do que está acontecendo. Não acontece só na casa do vizinho. Pode acontecer comigo e buscar ajuda, buscar apoio, que existe esse apoio disponível para todas as mulheres. Muito obrigado, Sandra. Agradeço. Obrigado. Vamos Obrigada. conversar Obrigada mais vezes mesmo. sobre o tema. Obrigado, doutor. Obrigada mesmo. É muito importante, a gente precisa realmente estar juntos nessa luta, com certeza. Obrigado. Obrigada. Viu? Obrigado a todos Obrigada. vocês. Olha, a reportagem que eu vou